Olá, amigos. É com muita alegria que a gente se encontra novamente. E no dia de hoje, nós temos aqui o desafio de abordar um tema que está contido no livro Fonte Viva, o capítulo 8 desse livro, que se intitula Obreiros Atentos. Nesse capítulo, Emmanuel vai abordar o capítulo 1º do Evangelho de Tiago, no seu versículo 25, que diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Notem que beleza que Tiago nos apresenta no capítulo 1º. E Emmanuel, então, ele começa a discorrer dizendo assim: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Então, Emmanuel, dotado dessa grande capacidade poética, nos compõe esse primeiro parágrafo, no qual nós já nos sentimos obrigados a fazer uma pausa no texto de Emmanuel e a analisá-lo de forma mais profunda, porque é um parágrafo que contém informações de grande importância e de grande relevância para o propósito nosso nessa reunião. Então, Emmanuel começa dizendo assim: o discípulo, quer dizer, o seguidor, né? Temos ali aquelas imagens da multidão, que já foi bastante explorada por nós. Então, a multidão, o discípulo e o apóstolo, três níveis de comprometimento com Cristo. Então, Emmanuel aqui aborda a questão do discípulo, do seguidor, né? Este que já despertou para a Boa Nova, né? Então, discípulo da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, que realmente, ou seja, que verdadeiramente, Emmanuel já não se refere mais àqueles discípulos em estágio embrionário, quando se nos desperta o interesse, mas ainda estamos bastante atrelados à nossa condição de multidão. Ele já estabelece uma condição mais aprofundada de discípulo. Então, que realmente, que verdadeiramente comunga com o Mestre. E ele emprega aqui o verbo comungar, estar de acordo, vive em harmonia. Notemos que aí ele reforça a ideia desse discípulo mais ligado, mais vinculado a essa ideia do Cristo. Então, não é, portanto, o discípulo embrionário, aquele discípulo que percebeu algo e que começa a buscar. É um discípulo que busca algum tempo, que já tem realmente essa comunhão, ou seja, vive em harmonia, comunga com o Mestre, está em acordo, está de acordo com o Mestre. Outro aspecto que precisamos ressaltar é o pleonasmo, a redundância, a forma repetitiva que Emmanuel emprega ao referir-se à comunhão com o Mestre. Ele repete muito essa ideia, ou seja, essa vivência, essa harmonia com as ideias do Mestre, né? Ele faz isso quando antecede essa ideia com o conceito de realmente, né? Quer dizer, verdadeiramente. Pensamos que Emmanuel compõe esse parágrafo dessa maneira, convidando o leitor, cada um de nós, convidando, em primeiro ponto, a mim, que fui convidado a abordar o tema, né? Então, ele nos convida a todos a refletir sobre os aspectos da lei divina considerados já assimilados por nós, né? E no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, é muito comum acreditarmos
estamos onde não estamos, que já comungamos de um aspecto que na realidade ainda não atingimos, né? Emmanuel refere-se a esse tipo de comportamento lá no capítulo 173 da obra Fonte Viva, capítulo que se intitula Ante a Luz da Verdade. Ele vai dizer assim: não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelo que ele vai chamar de verdades provisórias de que sejamos detentores, né? Então, muitos, ele continua dizendo assim, muitos se afeiçoam a certos ângulos da vida numa trincheira. Aliás, muitos se afeiçoam a certos ângulos da verdade e a transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada. Acaba perdendo a esperança nessa luta que não é esgotada, né? A despeito de defendê-la, essa verdade, esse ângulo de verdade, né? Quando não passam de prisioneiros de ponto de vista. É o que Emmanuel nos diz, né? É triste vermos esses prisioneiros e possivelmente nós estaremos entre eles. Então, esse convite de Emmanuel para que despertemos para o fato de que nossas verdades não são definitivas, não é? Relembrando a ideia socrática, só sei que nada sei, né? Tão importante, tão útil, tão essencial para esse despertar que não é definitivo. Esse despertar que acontece a todo dia, despertando, né? Essas portas estreitas que se transformam em portas largas, não são definitivas, né? Então, Emmanuel chama bastante a nossa atenção para isso, possivelmente, né? Pensamos ainda que o intuito de Emmanuel não seja desestimular aqueles que ele mesmo designa como discípulos da Boa Nova. Então, Emmanuel não está desestimulando, né? O que por si só já é uma grande conquista. Então, esse despertar para a Boa Nova, para o Evangelho de Cristo, por si só é uma conquista gigantesca. Mas antes, o objetivo de Emmanuel seria ressaltar, conforme define o próprio Cristo, que somos sim boa terra. Sim, claro, se estamos aqui reunidos, ouvindo esses preceitos, ouvindo as ideias de Emmanuel, de Kardec, de Divaldo, quando nos fala por Joana e por tantos outros espíritos, já somos boa terra, mas ainda incapazes de produzir 100 por 1. Essa é a grande ilusão na qual mergulhamos, né? Imaginando que já somos capazes de discernir completamente a verdade, né? Por conta das nossas verdades próprias, né? Nossa realidade estaria, portanto, nos campos dos 10, 30, 60 por 1, produzindo assim, não é? E que somente esse tipo de lucidez já elencada por Sócrates, como a gente acabou de falar, né? Só sei que nada sei, é capaz de nos conduzir a voos mais altos. Isso é essencial para nós, né? Porque a outra posição, ela se vincula à vaidade, ao orgulho, que são cristalizadores desse processo de autoiluminação. Outro aspecto presente no trecho estudado é o fato de que Emmanuel emprega um verbo, comungar, ao expressar uma relação entre nós e o Mestre. Nos dicionários, veremos que comungar significa viver em harmonia, estar de acordo. É sabido que o verbo, na língua portuguesa, é uma palavra que exprime ação. É assim que Emmanuel nos ensina também. Ele nos ensina de várias formas, essa é mais uma delas, pela própria composição gramatical do seu ensino. Como que a nos informar que essa comunhão não se dá única e exclusivamente nos campos daquilo que eu sinto, ou que eu penso. Nesses campos também. Começa aí. Mas, essencialmente,
A comunhão se dá nos campos do que eu faço, a ação, daí o emprego do verbo. Percebam a sutilidade e a eficiência de Emmanuel, em vários níveis. No livro Pensamento e Vida, capítulo 1, em um texto que se intitula O Espelho da Vida, Emmanuel nos oferece de forma mais clara esse conceito, dizendo assim: em todos os domínios do universo, percebam a abrangência do que virá depois. Emmanuel não está dizendo que na minha vida, não está dizendo que na minha cidade, no meu país, no planeta, ele está se referindo ao universo, meus irmãos. A gravidade do que ele vai elencar aqui. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. O verbo. Note que o verbo é finalístico. Perceberam? Né? O verbo, a ação, decorre do sentimento que gera o pensamento e que juntos são eleitos por Emmanuel como uma expressão mais completa dessa comunhão com o Mestre. Verbo, sentimento e ação juntos. Por fim, gostaríamos de nos debruçar de forma mais detida no conceito harmonia com o Mestre, empregado por Emmanuel, uma vez que esse conceito pode nos conduzir a duas ideias diferentes. A primeira, vinculada ao grau evolutivo do espírito, que nos conduz assim a um espírito puro. Aquele que finalizou a sua jornada evolutiva e que já não tem mais nada a aprender e, portanto, dedica-se a aplicar. Trata-se, portanto, da harmonia plena, conforme nos narra Jesus, aquele que vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Esse é um questionamento que Emmanuel faz aos discípulos. Está contido lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 9 e 10. É a boa terra. É essa daí. Jesus. Que produz 100 por 1. Do qual Jesus expressa em Mateus, no capítulo 13, versículo 23. Mas será que Emmanuel está escrevendo esse texto para essa classe de espíritos? Olha aí o questionamento. Sim, isso é uma realidade. Mas será que Emmanuel, ao compor esse texto, pensava em oferecê-lo a esse nível de espíritos puros, que estão em plena harmonia? Em que finalidade, se já estão prontos? A gente se pergunta. Qual a utilidade desse texto para espíritos dessa grandeza? Isso nos leva a refletir que a ideia de harmonia com o Mestre apresenta-se também como uma segunda ideia, qual seja, nessa segunda forma de interpretação, a harmonia viria no contexto de proposta íntima. Iria referir-se, portanto, a todo aquele que busque intimamente atender aos chamados divinos, transformando-se, ainda que se reconheça falível e equivocado. Jesus fala desse tipo de espírito, no qual acreditamos nós estarmos incluídos, em Mateus, capítulo 13, versículo 23, conceituando-os também como boa terra. Ele diz assim, ainda que produzam 30, 60 por 1. E como os exemplos são sempre úteis, citaremos aqui o então orgulhoso, rude, vaidoso Saulo de Tarso. O momento em que o mesmo
sendo portador de todas essas imperfeições que citamos e tantas outras que não imaginamos, que habitavam o âmago daquele espírito, comunga com o Mestre nos portões de Damasco, passando a partir dali a conhecer e a aprofundar-se nos princípios do Mestre, harmonizando-se pela aplicação desses princípios em sua própria vida. Sim, ele prega, mas o que o transforma não são suas pregações, é aquilo que ele aplica dentro de si mesmo. Sigamos, então. Antes de tudo, Emmanuel segue nos falando, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Dando sequência ao primeiro parágrafo. Emmanuel coloca a informação antes de tudo. Prestemos atenção nessa sutilidade de Emmanuel. Conduz-nos aos fatores que motivam o início desse processo, a comunhão com o Mestre. Quais serão, então, esses fatores? Eles estão explícitos, né? A compreensão das obrigações que nos estão afetas. Vejamos que o verbo afetar, empregado por Emmanuel, vem no sentido de incomodar, de molestar, de afligir, de abalar. Trata-se, portanto, de um movimento pautado pela lucidez, onde as obrigações que já entram em conflito porque causam incômodo, porque afligem, porque molestam, porque incomodam, não mais serão postergadas ou varridas para debaixo do tapete do nosso inconsciente, mas compreendidas e trabalhadas a cada dia. Notem como é sutil, mas é vital. E ele segue dizendo que rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá aquilo que houver semeado. Então, aqui temos uma consequência dessa comunhão com o Mestre, né? Quer dizer, a compreensão das obrigações, essa consequência vinculada à lei de liberdade acontece no momento em que as oportunidades surgem, pela escolha acertada do que o Cristo vai chamar de a porta estreita. É o livre-arbítrio, a liberdade, a lei de liberdade, é as escolhas que fazemos. Queridos, nós tínhamos ainda maiores reflexões a fazer acerca desse texto, que é belíssimo, mas nós vamos ficar somente no primeiro parágrafo, dado ao tempo que nos é disponibilizado, né? E ao respeito que temos pela casa em que estamos trabalhando. Mas deixamos aqui o convite para todos vocês para que se debrucem nesse riquíssimo texto da obra Fonte Viva, né? E para que se aprofundem nesse capítulo 8º, Obreiros Atentos, né? E para que cheguem, claro, às suas próprias conclusões a respeito desse texto maravilhoso que Emmanuel nos oferece. Estamos aqui, então, e desejamos a todos uma semana de muita paz e de muita luz.